Olá, seja bem-vindo a mais um Espaço Aberto para a Saúde. Você já ouviu falar em nutrição funcional ou alimentos funcionais ou nutracêuticos? São aqueles que são colaboradores ou que ajudam a melhorar o metabolismo e prevenir problemas de saúde que são variados. No programa de hoje nós vamos conversar sobre alimentação funcional e probióticos. A alimentação equilibrada ajuda na manutenção da saúde e isso tem despertado o interesse da comunidade científica, o que nos faz pensar em uma alimentação equilibrada e variada, incluindo diariamente alimentos de todos os grupos na proporção correta e com propriedades funcionais naturais. Para discutir esse tema de hoje, nós temos aqui a professora doutora Claudete Correia de Jesus Chiappini, que é doutora em Ciências de Alimento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professora da Universidade Federal Fluminense, professora associada. E temos a professora mestre Juliana Furtado Dias, que é doutoranda em Ciências de Alimentos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agradeço a presença de vocês aqui, professoras, e vamos começar a discutir, falar um pouco mais sobre essa alimentação funcional, que tem um nome assim tão diferente, né, para esclarecer para o nosso telespectador que enviou perguntas para a gente discutir. Professora Claudete, eu queria saber um pouco assim, o que é essa alimentação funcional? Como isso funciona? Bom, a alimentação funcional, ela é feita com base nos alimentos funcionais. E os alimentos funcionais são alimentos que, além dos nutrientes básicos, né, possuem também propriedades benéficas à saúde. Se nos alimentamos de uma alimentação convencional, mas além de arroz, feijão e carne, acrescentamos verduras, legumes e frutas variadas, nós provavelmente estaremos fazendo uma alimentação funcional. Então seria uma alimentação que ela contribui para o funcionamento adequado do metabolismo, né? São propriedades, né, que advêm de componentes químicos desses alimentos. A professora Juliana vai acrescentar alguma coisa sobre essa parte? Eu poderia exemplificar, por exemplo, nós temos alguns alimentos como o azeite, né? O azeite de oliva. Os compostos que são atribuídos funcionalidade, algum tipo de funcional, a ponto de chamar o azeite de oliva, um alimento funcional, é que ele contém antioxidantes, naturalmente, principalmente os de baixa acidez, e também contém polifenóis, que também são substâncias químicas que, além dos lipídios, que são nutriente natural do azeite, tem os polifenóis que podem contribuir bioquimicamente, trazendo alguns benefícios para o organismo. Então, esse seria um exemplo. Aproveitando que você está aí com o microfone, os alimentos probióticos, poderia falar para a gente um pouco mais como eles agem no nosso organismo? Você começar falando de propriedades antioxidantes, mas seriam outras propriedades? Sim, os probióticos, eles também estão classificados como alimentos funcionais, mas eles já são outro tipo de alimentos funcionais. Na verdade, são alimentos que contêm micro-organismos vivos. Que micro-organismos são esses? Geralmente são bactérias, tá? Bactérias específicas, que a gente vai falar um pouco delas, como lactobacilos, bifidobactérias, streptococcus. E esses micro-organismos, essas bactérias são bactérias benéficas, bactérias boas, que fazem bem à saúde. Então, os alimentos que contêm esse tipo de bactéria podem contribuir beneficamente, principalmente porque atuam na microbiota do intestino beneficamente. É interessante a gente até falar que alguns dados interessantes, né? Nós temos 10 vezes mais bactérias, né, no nosso intestino do que o número de células que o corpo tem. Então, se a gente tiver em equilíbrio com essas bactérias, né, assim, na nutrição adequada também para elas, isso pode contribuir para uma qualidade de vida e saúde, não é? Eu poderia dizer que nós temos 500 espécies ou mais espécies de bactérias no nosso intestino. E entre elas, né, essa microbiota, nós temos as bactérias probióticas, né, que elas vão contribuir
com os benefícios à saúde que a gente provavelmente vai falar daqui a pouco. Interessante. Então, professora Claudete, olha só, comenta um pouco para a gente sobre as vitaminas industrializadas. A gente sabe que com excesso de algumas vitaminas podem fazer mal, né? As pessoas elas têm uma tendência a comprar vitamina, faz musculação, aí começa a tomar suplemento. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho para a gente sobre isso. Sim. Uma alimentação variada, né, daquela que eu falei há pouco, que além do arroz, do feijão e da carne, o indivíduo consome vegetais, legumes, verduras e frutas variadas. Essa dieta, ela já é uma dieta que fornece a quantidade de vitaminas necessárias para uma pessoa sadia. Então, uma pessoa sadia que tem uma atividade normal do seu trabalho, do dia a dia, sua rotina, essa alimentação já fornece, numa quantidade adequada, né? Ela já fornece as vitaminas necessárias. As vitaminas industrializadas, que eu acredito que sejam os medicamentos do que está se referindo, né? Eles são indicados quando ocorre uma carência vitamínica ou uma patologia, uma doença, onde há necessidade de se ingerir uma quantidade maior do que o normalmente no caso, a pessoa está enfraquecida, está internada e tal. Isso. E é interessante a gente falar em relação a essas vitaminas, porque algumas vitaminas elas são hidrossolúveis, são eliminadas pela urina mesmo, e outras vitaminas elas são diluídas na gordura, né? Isso aí são mais tóxicas. Na verdade, nós temos aqui uma curiosidade, eu não posso falar marcas, né? Mas nós temos um produto no mercado que oferece 2 gramas de vitamina C, né? 2 gramas ou 2 miligramas, né? 2 gramas mesmo. E a gente só absorve. 2 gramas mesmo. Então, o que acontece? A indústria farmacêutica oferece esse produto, né? E as pessoas acham que comprando e pagando mais caro por uma vitamina com 2 gramas de ácido ascórbico, ela vai estar mais bem vitaminada. E, na realidade, parte dessa vitamina é perdida na urina. O organismo só absorve 500 miligramas, né? Ele só vai absorver aquilo que ele precisa, né? Então, acho que há um gasto excessivo de dinheiro em vitaminas, em complexos, sem necessidade. O que uma alimentação para uma pessoa sadia, com uma atividade moderada, é suficiente que se alimente com uma alimentação variada, vai suprir as suas necessidades. Professora Juliana, como você vê a alimentação do brasileiro hoje, tendo em vista a mudança que o país está passando nas últimas décadas em relação ao estilo de vida? Bom, atualmente a gente pode enxergar, principalmente nos centros urbanos, uma maior tendência ao consumo de produtos rápidos, da alimentação rápida, aquela relação com a alimentação bem americanizada, tá? Então, a gente tem um perfil hoje nos brasileiros de imitar um pouco essa alimentação dos americanos. Mas, de um modo geral, quando a gente entra no interior do Brasil, isso não é tão evidente. No interior do Brasil ainda há manutenção daqueles hábitos de arroz, feijão, principalmente a farinha, que é difundida em todo o país. Então, tem sim uma modificação para a questão da alimentação mais rápida, do fast food, mas isso acontece muito mais nos centros urbanos. É interessante que tem comerciais, inclusive, que ficam comparando, né, o azeite, como você mesmo colocou, com o consumo de determinado produto que diz que não tem tantas calorias, mas eles não falam dos benefícios, né, do azeite, que seria muito maior do que o produto industrializado, né? A mídia sempre coloca um anúncio, a pessoa leiga compra achando que eu estou fazendo bem, e na verdade está se prejudicando. Então isso é interessante, que no interior, né, as pessoas acabam consumindo os alimentos mais saudáveis, né? De uma forma, como a professora Claudete coloca, mais distribuída, bem variada, né? A professora Claudete vai colocar alguma coisa sobre esse tema. Eu queria colocar que isso é resultado de estudos recentes, né? Mostrando que, apesar da influência da mídia, né, que traz uma série de produtos industrializados e o fast food para casa das pessoas, de um modo geral, a nossa alimentação ainda é baseada e influenciada pelos hábitos alimentares de índios, negros e europeus, aquela que fez a nossa mistura de sabores, né? E
isso é uma coisa arraigada na população e disseminada no país inteiro, né? Com pequenas diferenças, pequenas particularidades, como a cor do feijão é que diferencia, a carne é mais pescado no norte do país e mais bovina no centro-oeste. Então, pequenas diferenças, mas, de um modo geral, todos os grupos de alimentos ali estão atendidos. Professora Claudete, olha só, afinal, a gente está discutindo aqui sobre essa alimentação mais no interior. Eu, particularmente, gosto muito de arroz com feijão, puro até como feijão puro. Mas tem pessoas que falam, né, que arroz com feijão engorda, né? E a gente sabe também que antes a obesidade não era um problema de saúde pública no Brasil, né? Então, professora, o que você pensa disso? Arroz com feijão engorda? Olha, na realidade, né, a gente que estuda nutrição, a gente sabe que o alimento engorda na medida em que você come mais dele. O excesso é que vai engordar. Então, de um modo geral, tudo que você come, mesmo que sejam alimentos que contenham gordura ou açúcar, se é consumido na quantidade adequada para a sua atividade física, adequada para o seu biotipo, a sua altura, o seu peso, você vai manter o seu peso, né? O que engorda são os excessos, né? De qualquer alimento. E o excesso, inclusive, é interessante que a professora Claudete coloca, e tem algumas pessoas que são muito radicais também, né? Consomem alimentos que são assim, o arroz é integral, mais o alface, mais a fibra, mais um tomate, mais... E aí acaba, né, desequilibrando um pouco, né? Isso, professora Juliana, pode comentar alguma coisa sobre isso? Exatamente, isso é muito comum acontecer, né, das pessoas acharem que o integral vai ser melhor, e muitas vezes as pessoas inclusive desconhecem que o arroz integral, por exemplo, ele possui mais calorias do que o arroz comum. É claro que além das calorias tem mais nutrientes também. A gente não pode esquecer de comentar que o arroz integral, além de não sofrer num processo industrial muito radical, né? Ser muito mexido, né? Muito agressivo, na verdade a gente tem um arroz com maior teor de vitamina, maior teor de vitaminas e minerais, maior teor de proteína, maior teor de lipídios também. Engorda mais também, justamente porque tem maior teor desses nutrientes. Mas esse excesso de fibra de uma pessoa, por exemplo, extrema vegetariana, atrapalharia até a absorção de alguns nutrientes. Sim, nós temos recomendação, né, máxima, se eu não me engano, acho que é 24 gramas de fibras por dia, tá? Então, se ultrapassar também pode prejudicar a absorção. Porque é importante que lembre que a professora Claudete falou, os excessos, né? Então, a pessoa excede um tipo de alimento ou excede consumindo fibras demais, pode até ter uma diarreia, não absorver vitaminas, né? Complicar. Se eu puder acrescentar, à vontade. É comum, né, no café da manhã, no desjejum, a pessoa consumir o leite acompanhado de fibras, de farelos, né? Então isso é realmente maléfico, porque o cálcio, né, que é o nutriente que o leite nos fornece, ele é diminuído, a absorção desse cálcio do leite, justamente pela adição dessas fibras nesse leite, né? Então, o indivíduo está bebendo leite como uma fonte de cálcio e, por outro lado, está acrescentando uma fibra que vai captar um pouco desse cálcio e vai ser perdido nas fezes, né? Então, o ideal é restringir um pouco o consumo de fibras às refeições, né, às grandes refeições, almoço e jantar, e preferir as fibras que estão nos alimentos, porque se eu tenho uma dieta variada, que contém verduras, legumes e frutas como sobremesa, eu tenho as fibras que eu preciso. E tem diferença, né, das fibras, né? Tem fibra que é hidrossolúvel, a outra que não é, professora Juliana? Nós temos a fibras solúveis e fibras insolúveis. Geralmente as insolúveis são não adianta falar nomes aqui, mas são aquelas presentes nos tecidos vegetais mais durinhos, né? No talo das hortaliças, das verduras, na casca das frutas e na polpa das frutas, na polpa de alguns vegetais, nós temos a pectina, que é a fibra solúvel. Então, a grande diferença entre elas é que a insolúvel faz uma ação mais mecânica. Como assim? Funciona como uma vassourinha, né? Faz toda uma ação mecânica de varredura ali do intestino, ajuda a limpar mecanicamente. Já a solúvel, ela tem afinidade pela água, então ela tende a inchar e aumentar o volume do bolo alimentar, do volume fecal. Então, ela funciona mais como... ela absorve a
água, por isso que a gente chama ela de solúvel. É diferente, é a pectina e geralmente a insolúvel é celulose, hemicelulose, elas são diferentes. E aí a indústria sempre, né, inventa alguma coisa, né? Alguma coisa para absorver, que tem fibras, mas o ideal é a gente procurar uma alimentação saudável dos produtos naturais, como a professora Claudete coloca. Exatamente. É interessante isso. Professora Juliana, a gente tem aqui, para a gente comentar um pouquinho sobre o Sisvan, né? A gente sabe que o Sisvan foi criado em 1976, ele está inserido na atenção básica. E hoje ele tem, assim, desde 1990, a gente vê o caminhar desse programa aí acompanhando principalmente pessoas, né, que estão grávidas, né, as mulheres grávidas e crianças. Aí queria que a gente começasse a comentar um pouquinho sobre a eficácia desse programa, como que ele caminhou, como é que está indo. Bom, o Sisvan atualmente ele até acontece, ele funciona em algumas unidades básicas de saúde. Nós temos nutricionistas que atendem, como você mesmo já colocou, principalmente o público que é atendido são gestantes. Sim, aqui em Niterói e algumas unidades de saúde a gente tem o acompanhamento, mas ainda tem muito a melhorar, tá, o sistema, ainda tem muitos objetivos que não foram alcançados, ainda tem muito que caminhar, mas já começou, foi um passo inicial. É interessante que aí a gente já começando a discutir, eu peguei alguns dados ontem, né, da plataforma, e da nossa região aqui, da região metropolitana 2, né, a gente tem muito poucas pessoas no ciclo de vida adulto acompanhadas, 79 pessoas acompanhadas, gestante, você tem bastante, né? Tem um número significativo. Já em relação a adolescente, tem 78, crianças 425, mas mesmo assim, se a gente for contar, né, da população toda, então é uma coisa que está engatinhando, assim. A gente acha que, eu acredito que tem que ter mais profissionais da área de nutrição, né, da nutrição, assim, que possa tanto estar inserido da faculdade de nutrição também, acompanhando essas famílias, junto, né, ao departamento que seja de saúde coletiva lá, de vocês, e também ter mais nutricionistas, né, sendo contratados para atenção básica. A professora Claudete ia até colocar alguma coisa. Eu tive a oportunidade de morar numa cidade no Centro-Oeste, no estado de Mato Grosso do Sul. E lá as coisas funcionam bem, muito bem, porque a densidade demográfica é bem menor. Então, a relação entre o número de profissionais e o número de habitantes acaba sendo maior por isso, né? E aí os programas, eles são mais bem conduzidos por conta disso. Eu acho que nós temos aqui no Rio de Janeiro, né, em Niterói também, nós temos uma população muito grande. E acredito que os profissionais de saúde que estão disponíveis para essa população não dão conta, né, de desenvolver tudo que tem que ser desenvolvido. Então, eu tenho... Essa é só uma observação, né? Não, mas isso não justifica, talvez, né? Mas é interessante, porque mas eles eu mesmo isso. colocam que tem 1.600 municípios cadastrados, a gente tem um número tão pouco na internet disponível, os dados mais recentes de 2007, então assim, está caminhando, mas a gente precisa, por exemplo, mapear melhor o adulto para poder prevenir as doenças crônicas degenerativas, né? E não ficar só concentrado na criança, na puericultura e na parte da gestante, né? Aí fica complicado. Mas vamos agora para o nosso quadro de perguntas por e-mail. A gente tem uma pergunta aqui da Eleonora Laurindo, e ela é administradora do Rio de Janeiro. Quais são os principais probióticos? E aí, quem pode responder essa? Então, são os lactobacilos, bifidobacterium, enterococos e algumas cepas de streptococcus também. Então, temos grupos menores. E dentro desses grupos, várias cepas, né? Que são subtipos, né? Que são subtipos dentro desses grupos. E isso está dentro daqueles 500 mil que a senhora falou? Os 500 espécies diferentes de bactérias, melhor dizendo, sim, são 500 mil, 500 espécies mais de 500 espécies que nós temos, sim, estão. Estão ali, né? Então, de certa forma, elas vivem em simbiose com a gente, né? Elas estão ali em equilíbrio. Quando nós nascemos, né, nós já começamos a desenvolver uma microbiota característica de cada sítio que nós temos no corpo, né? Na boca, no nariz, no intestino, né? E é interessante também isso que a professora está falando pelo seguinte, porque o que determina as bactérias intestinais, às vezes, está até relacionado a se a pessoa teve uma alimentação no período correto, o tipo de parto, como que foi a infância dessa pessoa, né? O acesso a esgoto. Então, isso é muito... A água e esgoto, né, encanados, isso é interessante. Lactobacilos é um probiótico mais indicado para se consumir? Raoni Ferreira, professor de Niterói, pergunta. Bom,
Geralmente essa espécie, os lactobacilos, são os mais comuns encontrados nos alimentos probióticos. Então, por isso que se atribui a esse grupo, os mais aconselháveis de serem consumidos. Na verdade, todos que a professora Claudete, eu também já citei, podem ser consumidos. Mas realmente a indústria utiliza muito mais esse grupo de micro-organismos, lactobacilos. Por exemplo, todos os alimentos no mercado, das diversas formas que existem disponíveis, os lactobacilos, os probióticos, geralmente os mais disponíveis, mais fácil acesso, são desse grupo de bactérias, lactobacilos. Independente da marca, né, digamos assim. Eles que às vezes a gente acha que um é mais caro e vai ser melhor e na verdade, então os lactobacilos são os mais comuns. Exato. Mas alimentos naturalmente que possuem lactobacilo, seria só naturalmente, digamos assim, que não precisa ser o industrializado, teria algum? Não, na verdade eles estão disseminados na flora de vários alimentos, naturalmente. Mas não necessariamente... Como se eles contaminassem esse alimento, é isso? Ou vivessem... Habitassem. É o habitat natural desse tipo de micro-organismo. Tá? Mas no solo, na água, o meio ambiente é o habitat natural desse tipo de micro-organismo. Aí alguns processos naturais que aconteceram nos alimentos, como a fermentação do leite, a fermentação do vinho, ali se descobriram tipos, espécies diferentes e se atribuiu-se a esse tipo de micro-organismo a funcionalidade de probiótico. Perceberam que, além de fermentar aquele alimento, ele ainda poderia contribuir com a saúde, com a microbiota intestinal. E também alguns foram também mais tarde identificados como coabitantes também da microbiota intestinal. Interessante. Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui da Cláudia dos Santos Azevedo, ela é dona de casa, ela pergunta, se eu tomar muito leite fermentado com lactobacilos, pode fazer mal? Na verdade, né, a recomendação do uso dos probióticos, dos produtos, são aquelas quantidades ou porções que estão disponíveis no mercado. Então, por exemplo, um potinho de 80 gramas de leite fermentado, um potinho de 100 gramas de iogurte. Então, essa dosagem, eu não posso falar em dosagem, mas uma porção, né, que a gente fica mais adequado, essa porção é indicada por dia. Por quê? Porque esses probióticos, eles vão influenciar na microbiota intestinal, eles vão produzir antibióticos, enzimas, proteínas variadas, eles vão produzir inibidores de outros micro-organismos presentes no intestino. Vão competir, né? E vão competir com esses micro-organismos. Então, em excesso, alguma coisa que está ali para manter um equilíbrio, acaba desequilibrando esse ambiente. Então, de repente, pode até provocar uma diarreia, digamos assim. Justamente. E sobre diarreia, eu não sei se vem uma pergunta a respeito disso, o lactobacilos foi comprovadamente o probiótico eficaz na cura, no tratamento da diarreia por rotavírus. Né? Então, de todos os probióticos que nós temos hoje no mercado, né, disponíveis, o uso é mais de prevenção. E, nesse caso, da diarreia por rotavírus, em crianças, ele foi comprovadamente curativo, vamos dizer assim, né? Auxilia no tratamento. É um coadjuvante, né, no tratamento de rotavirose. Interessante, professora. Tem uma pergunta aqui, por que algumas pessoas engordam com um certo tipo de alimento e outras não, né? Foi o João dos Santos de São Gonçalo. Aí a gente sabe, né, que tem várias coisas envolvidas. Muitas coisas vão influenciar, né? Como a Claudete já colocou muito bem, nós temos biotipos diferentes, peso, altura, as pessoas variam quanto a isso. Então, a gente não pode avaliar alguém somente pelo o que ela consome. Que teria depende da a variação da quantidade, sim, o biotipo, né, genético da pessoa, os tipos de bactérias que elas têm. Teve uma pesquisa, o tipo de atividade física. Teve uma pesquisa feita por Jeffrey Gordon, né, da farmacologia da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, e ele descobriu que esse desequilíbrio, até que a professora Claudete coloca, que pode ser causado por você utilizar um probiótico ou você não ter uma alimentação adequada, pode levar a pessoa a ter obesidade. Então isso é até interessante, porque
ele tenta explicar no estudo dele que o trato gastrointestinal de obesos, eles possuem bactérias, que essas bactérias elas absorvem, mas elas liberam mais glicose, auxiliam essa glicose a ser absorvida, enquanto do intestino de magros, as bactérias consomem o nutriente e a pessoa se mantém magra. Então, até a microbiota intestinal vai influenciar se você vai ter um ganho de peso ou não. Então, isso é muito interessante. E outros estudos também recentes, foram publicados ano passado nos Estados Unidos, falando da ligação de algumas bactérias intestinais com a artrite. Isso também é interessante a gente falar, né? Mas, e em relação, agora tem mais aqui uma outra pergunta, da Regina Andrade, que ela pergunta, é comerciante, por que a gordura trans é tão maléfica para a saúde? Acho que a Juliana ia falar alguma coisa sobre isso. Bom, a gordura trans, na verdade, ela não existe naturalmente nos alimentos numa quantidade significativa. Geralmente, a gordura, o tipo de gordura que existe naturalmente nos alimentos é um outro tipo de gordura, que a gente fala que é prima da trans, que seria a gordura cis, né? Quimicamente elas são diferentes, tá? A gente até encontra a gordura trans em alguns alimentos de origem animal, mas são naturais daquele alimento. Só que a indústria de alimentos, no leite, por exemplo, na carne bovina, também na gordura bovina, agora no queijo também. Agora, a indústria começou a perceber que ela, quimicamente modificando a gordura, os óleos, por exemplo, ela conseguia transformar essa configuração cis, né, em trans e obtinham produtos com melhor viscosidade, com uma textura mais adequada. Isso conservava melhor os alimentos, né? Não só em termos de conservação, mas em termos de, a gente fala de plasticidade, dava melhor, auxiliava, auxiliava no congelamento e na manufatura, de um modo geral, dos produtos industrializados. Mas não é natural o nosso corpo. Não é natural. E aí vai ter uma tendência a se acumular e fazer mal para as artérias e tudo mais. Então é importante evitar esse tipo de gordura. O José Faria Nunes, ele é técnico de contabilidade em Niterói, ele disse que viu uma reportagem uma vez sobre os tipos de bactérias intestinais estarem relacionados com a obesidade. Acho que a gente já respondeu isso aqui, né? Então tem uma relação com vários fatores, José, e que não é somente o que você comeu, também tem que ver o seu gasto calórico, que as professoras já explicaram. Aí eu só queria acrescentar aqui uma coisa interessante, que eu fiz um levantamento no site da OMS, a professora Juliana está até comentando antes da gravação, que a OMS recomenda que seja somente 1% das calorias totais consumidas por dia que pode ter gordura trans. E aí, de curiosidade, um pacote de macarrão instantâneo tem 2,5 gramas de gordura trans, né? Se você comer um biscoito recheado, tem 2 gramas de gordura trans. 5 unidades de biscoito salgado tipo bolacha, água e sal, tem 5 gramas de gordura trans. E uma bola de sorvete tem 2 gramas de gordura trans. Então, assim, fica praticamente impossível, porque chocolate, sorvete, tudo que é industrializado praticamente tem isso. E eles acabam enganando, dizendo, né, que não tem. E teve uma pesquisa também que foi feita no Nordeste, pela Universidade Federal, que comprovou que esses alimentos que dizem que tem 0 trans é mentira, né? Então, eu queria agora, professoras, que nesse quadro de encerramento, vocês falassem um pouquinho, bem sucintamente, qual o grande desafio para o brasileiro ter uma alimentação saudável e equilibrada? Bom, é um desafio por várias frentes, né? Nós temos a frente dos salários, melhores salários, né, para a população, porque as nossas diferenças salariais são bastante gritantes no Brasil. Então, o salário é importante porque ele que determina o acesso aos alimentos, né? Aos alimentos variados e de boa qualidade. Temos o desafio da mídia, né, da propaganda, que é uma grande influência para a má alimentação da população, né? Então, há que haver educação nutricional e, assim, com isso, a gente melhorar a alimentação da população. Professora Juliana, qual o desafio? Bom, eu concordo com tudo que Claudete falou, mas também acredito que há um desafio também pessoal de cada um, de procurar também conhecer mais aquilo que é o alimento, tá? Procurar conhecer mais, porque a gente não comentou da outra vez, mas não só que necessite o acesso, mas também que as pessoas busquem melhor cuidar da saúde, no entanto que é o perfil do nosso telespectador aqui, mas acredito que
a informação, tá? A mídia, o acesso é realmente a questão primordial. Então, agradeço a presença das professoras. Então, nós estivemos aqui com a professora doutora Claudete Correia de Jesus e também com a professora mestre Juliana Furtado Dias. E até o nosso próximo programa Espaço Aberto para a Saúde.